Salve, salve, universo narrado! Meu nome é Felipe Ghisoli e hoje eu quero te propor um desafio de matemática. Eu quero ver se você tem a manha mesmo em funções na matemática. O desafio aqui é o seguinte, é bem simples de entender, acompanha o raciocínio. Você tem aqui o gráfico de uma função do terceiro grau, tá? Então eu tô te contando que isso aqui é uma função do terceiro grau. Tá aqui o gráfico dela, te deu alguns pontos onde ela toca o eixo x, onde ela cruza o eixo y, cruza o eixo x. A pergunta é o seguinte, quanto que vale o f de menos 2? Pausa esse vídeo aí e tenta fazer, porque não sei se você sabia, mas é assim que você fica mais inteligente, cara. E não vendo passivamente outra pessoa fazer as coisas. Beleza, pausa de fato, fala aí, manda a sua resposta, eu quero ver nos comentários. Parou? Mandou a resposta? Não mandou, cara? Vocês são foda, hein, cara? Para e tenta fazer e manda a sua resposta no comentário que eu vou ver e vou te responder, tá bom? Beleza, agora vamos resolver juntos aí. Qual que é a parada? Existe um jeito, então tá, eu quero saber o f de menos 2, ou seja, tá aqui, ó, o x igual a menos 2, tá mais ou menos aqui, ó. Então eu quero saber o seguinte, cara, quando x for menos 2, quanto que vale o valor de y? É isso que a gente quer saber. Bom, vamos lá, vamos escrever algumas coisas aqui. Primeiro, existe um jeito de fatorar, de escrever um polinômio de grau n em termos das suas raízes, que é o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, f de x, eu posso escrever da seguinte maneira, ó, x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz vezes x menos a outra raiz. Como é que eu sei que esse cara tem 3 raízes, né? Porque a informação é que isso aqui é um polinômio de terceiro grau. E o teorema fundamental da álgebra, olha que nome bonito, ele fala pra gente que sempre que você tem um polinômio de grau n, ele tem n raízes. Beleza? Reais ou complexas. Bom, então tá, então eu tenho um polinômio de grau 3, eu tenho que ter 3 raízes. Aí você pode pensar o seguinte, então por que eu posso escrever dessa forma? O que é uma raiz, cara? Uma raiz de um polinômio é o valor de x tal que o f de x é igual a 0, beleza? É o valor de x que anula a função. E perceba que se eu colocar, por exemplo, x igual a R1, o que acontece se eu colocar x igual a R1? Aqui nesse termo eu vou ter R1 menos R1, que dá o quê? 0. Ah, tá. Aí eu vou ter 0 vezes qualquer outra coisa, vai dar 0 também. Ah, beleza. Se eu colocar, por exemplo, x igual a R2, se eu colocar x igual a R2, esse termo zera. R2 menos R2 dá 0. Esse camarada zerando, 0 vezes qualquer outra coisa que apareça nos dois termos, vai dar 0 também. Beleza. E x igual a R3 também é uma raiz. Então, isso aqui, se eu coloco x igual a R3, né? R3 menos R3 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, você vê que, de fato, se eu escrevo a função dessa forma, isso faz com que R1, R2 e R3 sejam raízes dela. Então, é um jeito interessante de você escrever essa função, essa expressão, né? Com essa fatoração. Você pode também, eventualmente, colocar um número qualquer aqui. Porque, enfim, se aqui estava zerando, se eu multiplico por um número qualquer aqui, vai continuar dando 0. Então, enfim, eu tenho uma liberdade de escolha de qualquer constante para colocar aqui na frente, porque 0 vezes uma constante, né? Aqui, ó, k vezes 0 é sempre 0, né? A vezes 0 é sempre 0 para qualquer a. Beleza, então tá, então esse aqui é um jeito mais geral possível de escrever essa função já fatorada em termos das suas raízes. Por que eu estou escrevendo em termos das raízes? Porque você tem as informações das 3 raízes. Você sabe que geometricamente o que é a raiz de uma função? É onde ela corta o eixo horizontal, o eixo x. E você pode olhar e pode parecer meio incoerente isso aqui. Você fala, cara, tá falando que é um polinômio de grau 3, uma função do terceiro grau, porém, eu só tenho 2 raízes. Aqui o negócio só desce, ali o negócio só sobe, a função nunca vai voltar a cruzar o eixo x. Só tem 2 raízes, cara. Não, na verdade não tem 2 raízes. Eu tenho uma raiz dupla, né? Uma raiz de multiplicidade 2. Então, uma dessas 2 raízes tem multiplicidade 2, ela é raiz dupla. Fala, caramba, como assim raiz dupla? Cara, é como se o R3 fosse igual ao R1. Pode ter isso? Pode. Então aqui, ó, x menos R1, x menos R1. Inclusive, vai ficar até mais sintético a expressão. Vai ficar assim, ó, a que multiplica x menos R1 ao quadrado vezes x menos R2. Então eu juntei aqui, ó, x menos R1 vezes x menos R1 dá x menos R1 ao quadrado. Fala, pô, beleza, então tem dessa aí, né? A raiz pode ser raiz 2 vezes, uma raiz de multiplicidade 2. Mas você se perguntaria assim, cara, qual dessas 2 raízes é raiz dupla? É raiz de multiplicidade 2? É o x igual a 2 ou o x igual a menos 1? Bom, de cara, vamos destacar aqui, né? No x igual a 2, o valor da função é 0, claramente. F de 2 igual a 0, ou seja, quando o x é 2, quem é o valor de y? Carrego aqui, ó, o valor de y é 0. Beleza. E em x igual a menos 1, também. Em x igual a menos 1, qual que é o valor de y associado? Tá aqui, é 0. Então, o f de menos 1 é 0. Você fala, tá, então, enfim, as duas aqui, ó, menos 1 e 2 são raízes. Eu quero saber qual que é a raiz 2 vezes. Tá, vamos pensar.
Em qual dos dois pontos eu tenho duas coisas se anulando? Além da função se anular, alguma outra coisa se anulando. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Vamos analisar aqui o coeficiente angular, a inclinação da reta que tangencia essa função. Imagina que tem uma reta que está tangenciando essa função em cada ponto. Qualquer ponto que você escolher, tipo esse aqui, ó, tá aí sua reta. A reta que tangencia a função. E ela vai caminhando ao longo da função desse jeito que você está visualizando aí. Ah, tá. Então, em todo ponto da função, eu tenho uma reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Você percebeu o que aconteceu? Aqui no x igual a menos 1, essa reta tangente ela é horizontal, a inclinação dela é nula. Eu vou deixar desenhado aqui alguns pontos para que a gente possa visualizar. Então aqui, ó, a reta tangente está assim. Aqui, por exemplo, nesse ponto, ela está assim. Aqui nesse ponto, a reta que tangencia a curva é horizontal. Aqui ela está tipo assim, aqui ela está assim, também é zero. Aqui, por exemplo, tá assim, e aqui, ó, ela tá mais ou menos assim. Sacou a ideia? Beleza. O que você tá observando, então? Existem duas coisas que se anulam nesse ponto, menos 1. É o quê? A reta que tangencia a curva tem inclinação zero, tá? Aqui, ó, a reta tangente é horizontal. Vou escrever isso aqui, então. Inclinação zero. Inclinação nula. A reta que tangencia a função tem inclinação nula. Já nesse ponto, x igual a 2, a reta que tangencia a função não tem inclinação zero. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo que no ponto x igual a menos 1, eu tenho duas coisas se anulando. Em x igual a menos 1, tanto o valor da função é zero, quanto o valor da sua derivada é zero também. Derivada é o nome que a gente dá para o coeficiente angular, para a inclinação da reta que tangencia a curva. Mas enfim, basicamente o que você está vendo aqui, vamos usar só a linguagem do ensino médio, né? O que está rolando aqui é o seguinte, cara. Você tem claramente uma diferença entre esses dois caras. Você está vendo que em x igual a menos 1, você tem duas coisas se anulando. O valor da função é zero e o valor da inclinação da reta que tangencia a função também é zero. Então o x igual a menos 1, a gente fala que ele é uma raiz dupla, uma raiz de multiplicidade 2. Tem duas coisas que se anulam em x igual a menos 1. Olha que doido. Essa aqui é a informação que é carregada por uma raiz, por exemplo, de multiplicidade 2 aqui nesse contexto. Ela está falando que a raiz é raiz duas vezes, né? Faz a função se anular e faz também a inclinação da reta que tangencia a função se anular naquele ponto. Ah, então esse cara é raiz dupla. Beleza, então a minha função vai ficar como x menos R1. Quem que é o meu R1? Meu R1 é menos 1. Ele é raiz duas vezes. X menos menos 1 vai ficar o quê? X mais 1. Beleza. E aqui x menos R2, meu R2 seria 2. X menos 2. Você fala, pô, beleza, então tá. O que você quer saber? Você quer saber também o valor de A. Como que você descobre o valor de A? Usando esse ponto. Quando o x é 0, o y é 4. Então vamos escrever aqui, ó, o f de 0 seria o quê? A, que multiplica 0 mais 1 ao quadrado, 0 menos 2. Isso aqui tem que dar 4, beleza? Então o f de 0 é igual a 4. Bom, beleza, quanto é que vai ficar isso aqui? Cara, 1 ao quadrado vai dar 1 mesmo, então isso aqui vai dar A, que multiplica 1 ao quadrado, que é 1, 0 menos 2, menos 2, isso aí tem que ser 4, o valor do seu A, 4 dividido por menos 2, o valor do seu A tem que ser igual a menos 2. Beleza, então qual que é, de fato, né, a expressão matemática para a sua função? Tá aqui, ó, a sua função, já descobrimos agora, de fato, a equação é igual a A, que seria menos 2, que multiplica x mais 1 vezes x menos 2. E o nosso objetivo é calcular o quê? Vamos lá, ó. A gente calcular isso aqui, f de x. Eu quero o f de menos 2, o valor da função quando x vale menos 2. Então é só substituir. No lugar de x, a gente coloca menos 2. Então seria aqui, ó, menos 2 aqui, menos 2 mais 1 e menos 2 aqui. Quanto que fica essa parada aí? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. Então, menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1 positivo. E aqui você vai ter menos 2 com menos 2, menos 4. Beleza, vezes menos 4. Quanto que fosse o valor da função? Menos 4 vezes menos 2 vai ficar positivo, vai dar 8. 8 positivo. Olha que parada maneira, então, hein? Um entendimento geométrico do que significa uma raiz ter multiplicidade 2. Ela faz a função se anular naquele ponto, mas faz também a reta que tangencia a função se anular naquele ponto, ou seja, tem inclinação zero. A reta que tangencia a função é horizontal naquele ponto. É isso. Curtiu o vídeo? Me fala o que você achou, por gentileza. Dê sugestões aí de outros problemas pra gente resolver por aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.